Muito obrigado, muito obrigado. É possível fazer o dinheiro correr atrás de você? É uma interrogação, não é uma afirmação. Eu vejo muito título desse tipo em vídeo, em livros, em textos, da forma afirmativa. O que eu estou fazendo não é uma afirmação, é um questionamento, porque era o questionamento que eu tinha, inclusive porque eu ouvi dentro da Seichonoye, deixa dinheiro correr atrás de você. Então, eu fui pesquisar, estudar sobre o que o professor Masaru Taniguchi diz sobre essa questão. Encontrei muitos relatos de pessoas que testemunharam que realmente a vida financeira, a vida no lar, a vida profissional melhorou muito e que não tinha mais nenhum problema de dinheiro. Será que é possível fazer o dinheiro correr atrás de você? A força da crença negativa. Crença negativa quer dizer ilusão, pecado, aquilo que está gravado no seu subconsciente. Sr. Shizuo Dodo, que mora na província de Kochi, no Japão, ele é um químico farmacêutico, tinha uma boa formação, portanto, acreditava que o mundo era movido devido ao princípio da insuficiência. Conforme a sua crença, ele era movido pelas faltas. Ele vivia correndo atrás de falta de dinheiro, trabalhava porque iria faltar dinheiro, comida, roupa, etc, etc. Por mais que ele trabalhasse, vivia sempre na pobreza, ou seja, sempre faltava dinheiro, não tinha, faltava saúde, faltava harmonia, vivia em desarmonia. Quanto mais ele trabalhava, mais pobre ficava. Obviamente, ele não conseguia entender o porquê disso. Por que acontecia isso? Pediu orientação ao professor Masaru Taniguchi. Vamos ver qual foi a orientação do professor Masaru Taniguchi. O professor Masaru Taniguchi explica o que é o princípio da insuficiência. Todas as coisas deste mundo se movem devido ao princípio da insuficiência, isto é, porque existem faltas. As pessoas comem porque sentem falta de elementos nutritivos em seu organismo. O homem deseja a mulher porque ela lhe faz falta. A mulher deseja o homem porque ele lhe faz falta. As pessoas trabalham porque falta dinheiro. As pessoas movem devido à falta. Esse é o princípio da insuficiência que o mundo econômico, o mundo profissional, enfim, a vida pessoal, toda atividade pessoal é movido devido à existência de uma coisa que chama falta. Se não tivesse falta, nós não faríamos nada, então. A orientação do professor Masaru Taniguchi foi: para prosperar, você deve abandonar o princípio da insuficiência. O mundo não foi criado para ser movido pelo princípio da insuficiência, isto é, devido à existência de faltas. Deus não criou a pobreza. A pobreza é falta de comida, falta de moradia, falta de roupa, etc. O homem não nasceu para ser pobre e sofrer. A origem do princípio da insuficiência. O princípio da insuficiência vem do desconhecimento, ou seja, o encobrimento de que o mundo material é projeção da mente, quer dizer, do pensamento, e vê a matéria como algo finito, esgotável. Por causa dessa visão materialista, surgem brigas, conflitos, disputas, o que causa desarmonia, o que leva à desarmonia, e a desarmonia tem reflexo muito negativo. A desarmonia é a causa de maioria dos problemas, e a solução é a harmonia. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz que o primeiro e o mais importante ensinamento da Seichonoye é a revelação divina da grande harmonia. Harmonia quer dizer união, equilíbrio, é o princípio da criação. As coisas aumentam, criam-se as coisas
quando unem dois elementos, surge um novo elemento, que é o exemplo da água, H2O, duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, formam um líquido, criam um novo elemento. A harmonia é o princípio da criação, ou seja, faz aumentar as coisas. Em oposto, o contrário, é a desarmonia. Desarmonia quer dizer desunião, desequilíbrio. Em vez de criação, é destruição, ou seja, diminuição. Por isso que cria faltas. Quando destrói, quando diminui, surgem faltas. A origem da pobreza, que é o primeiro encobrimento, é fundamental entender para quem estuda Seichan-no-ie, entender isso. Tanto é que o professor Masaru Taniguchi escreveu o livro e disse que era o ensinamento mais importante, a revelação mais importante, era o conhecer, entender o Gênesis 1. Gênesis 1, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, ou seja, criou perfeito, livre, provido de tudo, porque disse, eis que vos dei. E alojou o reino de Deus no homem. Senhor Deus, no mundo da segunda criação, criou-se homem, pó da terra, mas lá no Gênesis 2 também se diz, recebeu o sopro da vida, recebeu a vida quer dizer, aquilo que Deus criou, vida é Deus, recebeu Deus e as criações de Deus naturalmente. Porém, temos Gênesis 3, que fala da expulsão do Jardim do Éden. O que aconteceu na expulsão? Viu que estava viu a matéria, viu a si como matéria. É esse ponto que é fundamental entender. Expulsão do Jardim do Éden é o encobrimento da natureza divina, ou seja, deixou de ver a si como filho de Deus, como Deus, e viu a si como matéria. Expulsão do Jardim do Éden não quer dizer que foi expulso fisicamente. Essa ideia que eu também tinha essa ideia quando falava o homem foi expulso do Jardim do Éden, não podia mais voltar lá, foi banido. Não é isso. Que significa que desligou de Deus, desligou, saiu do Jardim do Éden, desligou porque o Jardim do Éden, o reino de Deus, está dentro do homem, o sopro da vida. Mas ele desligou, ele ignorou isso. E com isso, ele perde a liberdade que tinha no reino de Deus, do paraíso. Diz que comeu o fruto da árvore do conhecimento, ou seja, passou a ter a visão materialista da vida, viu assim como matéria, viu que estava nu, cobriu o corpo com a folha da figueira, cobriu o corpo porque viu o corpo, viu nu e cobriu, viu assim como matéria, considerou assim como ser material, deixou de ser espiritual para ver assim como corpo físico, corpo material. E por isso que é o encobrimento. Encobriu o corpo. Na verdade, não encobriu o corpo. Encobriu a sua natureza divina, o Filho de Deus. Nesse momento é que se criou o mindset da pobreza. Mindset da pobreza quer dizer, as coisas neste mundo têm quantidade fixa de riqueza. Quantidade fixa de riqueza significa que pode faltar. Imagina o homem da caverna naquela época, quando saiu e viu os carneirinhos, contou os carneirinhos, viu materialmente o mundo. 1, 2, 3, 4, 5, e contou quantas pessoas tinha dentro da caverna. Tinha 20. Logo, pensou, raciocínio humano, fruto da árvore do conhecimento, raciocínio humano. Viu que tem 5 ovelhas lá fora, tem 20 pessoas, vai faltar 15 ovelhas. Viu faltas. E essa é a origem da pobreza. Viu falta, viu a pobreza. Pobreza é falta de comida, falta de abrigo,
falta de roupa, falta de elementos necessários para poder viver o mundo finito. A riqueza é finita, tem quantidade limitada de riqueza. Quando no jardim do Éden, Deus criou as coisas de forma ilimitada e deu ao homem, portanto, o homem jamais vai ter falta neste mundo. As consequências negativas do princípio da insuficiência, ou seja, de você acreditar no princípio da insuficiente. A pior agravante do mundo movido pelo princípio da insuficiente, isto é, o mundo econômico movido pelas faltas, é que ao crer, quer dizer, reconhecer, aceitar que existem faltas, criamos faltas, isto é, a pobreza, porque este mundo é o mundo da projeção da mente. Manifesta aquilo que eu reconheço, aquilo que eu acredito. É a razão pela qual, apesar da humanidade ter aumentado a produção de riqueza, não diminuiu a pobreza mundial. É fácil de ver isso se pesquisar na internet quanto de riqueza produzia 100 anos atrás e quanto de riqueza produz hoje, naturalmente, considerando o número de população mundial, vai ver que a produção de riqueza subiu astronomicamente, muito maior do que a taxa de crescimento demográfico. Portanto, no mundo que produz mais riqueza, não devia haver pobreza, mas, no entanto, continua a pobreza. O mundo tem problema com a pobreza. Por que isso acontece? Apesar de produzir mais riqueza, por que a pobreza não diminuiu? Deus não criou a pobreza. O homem criou a pobreza. Este mundo é o mundo da projeção da mente. A mente materializa tudo conforme a lei mental. Manifesta aquilo que reconhecemos. Se eu reconhecer a falta, a pobreza, manifesta a pobreza. A mente, que é movida pelas faltas, reconhece que existem faltas, por isso materializa faltas neste mundo, isto é, a pobreza, conforme a lei mental. Por isso que é fundamental entender o episódio da expulsão do Jardim do Éden. O homem jamais foi expulso do Jardim do Éden. Se olhar a figura anterior, vai ver que a primeira criação foi feita pelo Deus Criador. A segunda criação, o mundo fenomênico, foi criado por Senhor Deus. E quem expulsou não foi quem criou Deus, mas Senhor Deus. Portanto, o homem verdadeiro jamais foi expulso do Jardim do Éden, jamais foi expulso do céu, do reino de Deus. Portanto, ele vive lá como filho de Deus. As pessoas que trabalham movido pelas faltas, por mais que trabalhem, materializam, ou seja, atraem cada vez mais faltas na sua vida, isto é, a pobreza. Sendo este mundo o mundo da projeção da mente, você pode manifestar quanta riqueza quiser. Assim como você manifesta a pobreza, você pode manifestar a riqueza. Por que você não deve trabalhar movido pelas faltas? Se trabalhar movido pelas faltas, esta crença de que existem faltas acaba atraindo faltas na sua vida, isto é, cria faltas na sua vida, isto é, você fica cada vez mais pobre, como o senhor do químico farmacêutico do início. O seu subconsciente cria faltas para você trabalhar. E isso é bem perceptível. Quando você ganhava R$1.000, podia faltar. Mas mesmo quando você passou a ganhar 2.000, continuou faltando. E o pior, quando passou a ganhar 5.000, continuou faltando. Quando passou a ganhar 10.000, continuou faltando. Quando passou a ganhar 20.000, continuou faltando. Porque você é movido pelas faltas, trabalha por causa das faltas, corre atrás do dinheiro. É o mesmo caso da doença. O remédio é produzido devido à crença de que a doença existe. A crença que cria o remédio pensando que a doença existe
recria nova doença. Por isso, por mais que a medicina avance, surgem cada vez novas doenças. Isso é um fato, não é teoria. A ciência médica evoluiu 1 bilhão de vezes se comparar com 100 anos atrás. No entanto, não diminuiu a quantidade de doenças nem de doentes, assim como, por mais que a humanidade tenha criado riqueza, não diminuiu a pobreza. Por que isso acontece? É possível fazer o dinheiro correr atrás de você? Essa é uma indagação. E o que eu encontrei? Claro, a primeira coisa, você não deve correr atrás do dinheiro. Mas é possível fazer o dinheiro correr atrás de você? O que diz a Seichanoye? Seichanoye diz, na Sutra Sagrada consta, tudo vem de acordo com a necessidade, cumprida a finalidade desaparece. Tudo vem de acordo com a necessidade, portanto, não vai ter falta. Tudo vem de acordo com a necessidade, cumprida a finalidade desaparece. O que tem que fazer? O que tem que praticar da Seichanoye para que isso se torne real, viável, factível? Não estou dizendo que é possível fazer o dinheiro correr atrás de você com essa coisa fantasiosa, de aquelas desenhos lá e você andando e o dinheiro vindo atrás de você. Não é isso. Tudo vem de acordo com a necessidade, ou seja, nunca vai ter falta. Cumprida a finalidade, desaparece. É preciso entender essa frase. A orientação do professor Masaharu Taniguchi, que deu ao senhor químico farmacêutico, foi: o mundo deve mover pelo princípio da provisão infinita. A provisão infinita é como saúde, alegria ou felicidade. Por mais que você seja saudável, alegre e feliz, ninguém no mundo fica doente, triste ou infeliz, porque a saúde, a alegria ou a infelicidade é ilimitada. A saúde que eu não tenho falta porque está com alguém. Imagina se fosse assim. Eu estou doente, eu vou lá, eu vou matar o fulano, vou pegar a saúde que me falta. Seria um horror. Mas no mundo financeiro, econômico, no profissional, acontece muito isso. O dinheiro que não está no meu bolso está no bolso do outro. Então, existem pessoas que ficam maquinando como tirar o dinheiro do outro. Pior que escrevem livros, ensinam essas técnicas de enganar o outro. Não precisa fazer isso. O mundo não foi feito para movido pelo princípio da insuficiência. Não precisa estocar nem tirar dos outros, pois a riqueza é ilimitada. A mente que liberta da ilusão e do apego material e forma, apego à matéria e apego à forma, já falamos isso no vídeo anterior, faz avançar o filme mental. O filme mental avança. Se filme mental avançar, surge nova cena. Se você idealizar nova cena, você desenhar nova cena, se você ter o vídeo anterior que eu falo por que deve fazer o projeto Prosperidade e explico por que tem que fazer, porque você tem que dizer o que quer receber. Aí você projeta a provisão infinita. Todas as coisas que o homem necessita já estão dadas. Eis que vos dei, e o sopro divino, o reino de Deus, está dentro de vós. Já recebemos a provisão infinita. Provisão infinita quer dizer tudo que Deus criou e que viu que tudo era bom. Para manifestar a provisão infinita, para manifestar o Dissou, basta reconhecer que já recebeu. O que é reconhecer que já recebeu? É agradecer. Quando nós recebemos alguma coisa, dizemos muito obrigado. É dar graças, que é agradecer. Por isso que Jesus Cristo, na multiplicação de 5 pães e 5.000 pães, o que ele fez? Tendo dado graças ao Pai, pediu que se sentasse, ficasse em silêncio e agradecesse, reconhecer o Pai, o
Criador, a vida de Deus, como seu suprimento. Quando faz isso, as coisas manifestam. Quando Deus se revela, realiza o seu bem, a justiça, a harmonia, tudo vai no seu devido lugar e tudo passa a funcionar perfeitamente. Subconsciente deve espelhar o disso, isto é, a provisão infinita. O papel do subconsciente não é criar coisas propriamente ditas, mas sim criar aquilo que é da vontade de Deus. A mente subconsciente deve funcionar como um espelho mental, por isso que o professor Masaru Taniguchi usa o termo lente mental. Deve espelhar o Disso na Terra, isto é, Disso na Terra é aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, ou seja, a sua vontade. Por isso Jesus Cristo disse enfaticamente, fazer a sua vontade na terra, assim como no céu já está feito, já foi dado ao homem. O que não deixa a mente subconsciente espelhar Deus na terra, o Disso na terra, a provisão infinita na terra é a ilusão. O que é ilusão? Ilusão são sujeiras mentais, elas impedem o seu subconsciente de espelhar aquilo que Deus criou, o Disso, e aí manifesta sujeiras aqui na vida. O que acontece quando o subconsciente não espelhar o Disso, a mente de Deus? O mundo econômico, movido pelo princípio da provisão infinita, é o mundo da manifestação de Disso. Disso quer dizer aquilo que Deus criou e que viu que era tudo bom, tudo era perfeito. Tem uma frase que no livro do professor Masaru Taniguchi que diz assim: por mais intensa que seja a sua fé, por mais intensa que seja a sua força mental, sua força física, não devemos manifestar aquilo que não foi criado por Deus, ou seja, faça a vontade de Deus, seja feita a sua vontade, não a minha vontade. O que é aquilo que não foi criado por Deus? Quando o seu subconsciente não espelha aquilo que foi criado por Deus, o Disso, ele cria o fenômeno falso. O que é aquilo que não foi criado por Deus? Aquilo que não foi criado por Deus é o fenômeno falso, que é a pobreza, doença, dores e sofrimentos. Quando seu subconsciente, a sua mente, desliga da mente de Deus, que é a mente em ilusão, que é o seu eu falso, diferente da mente de Deus, ou seja, sua mente do ego, cria o fenômeno falso, cria faltas nesse mundo, cria a doença, cria a pobreza, cria a tristeza, cria o sofrimento. Quando a mente subconsciente não reflete a mente de Deus e age desligada da mente de Deus, cria o fenômeno falso. Quando desliga devido à ilusão, ela cria o fenômeno falso, que é pobreza. Pobreza é falta de dinheiro, doença é falta de saúde, sofrimento é falta de alegria ou ausência da alegria, a ausência da saúde, a ausência da riqueza. Ilusão. O que é ilusão que impede a manifestação de Deus neste mundo? Ilusão são sujeiras mentais gravadas no subconsciente, ou seja, teus pensamentos e sentimentos que formam o eu falso. A mente, a ilusão profunda, tem tanta força que cria um personagem falsa, o eu falso, que comanda o seu subconsciente, cria coisas falsas, cria faltas nessa vida, cria pobreza, cria doença, cria sofrimento. Mas pobreza, doença e sofrimento não existem, porque não são criações de Deus. São falsas criações da mente em ilusão. É a criação do eu falso. Não são criações de Deus. Portanto, basta afirmar: você não existe. O que não existe
não existe. Só tem que desaparecer. E vai desaparecer, porque não tem força ativa. Ela é comandada pelo seu medo, pelo seu temor. Quando você crê na verdade, crê que você é filho de Deus, que tem o poder de Deus em suas mãos e afirma: isto não existe. Isto é, o eu falso não existe. O que existe é o eu, filho de Deus. E afirma: você não existe. O que não existe, não existe. Só tem que desaparece, desaparece e vai embora. É possível fazer o dinheiro correr atrás de você? A Seitianoye diz assim: tudo vem de acordo com a necessidade. Cumprida a finalidade, desaparece. Desaparece. Você tem que deixar desaparecer. Portanto, não deve apegar. Não ter apego é fundamental. Não ter apego à matéria. Não ter apego à forma. Você tem que deixar a sua vida seguir, circular livremente. Este mundo é o mundo da circulação infinita. Se você deixa circular, as coisas necessárias à sua vida vêm naturalmente. Não é que o dinheiro vai correr atrás de você, mas você não vai ter falta. Tudo que é necessário aparece quando é necessário e cumprida a finalidade, desaparece. Você não tem que acumular, juntar, ficar preocupado em estocar, nada disso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.